Primeiro dizer a vocês assim, que para nós do governo é uma satisfação enorme poder saber que nós vamos concluir mais uma obra inacabada. O aquário sempre esteve dentro da nossa programação enquanto política de governo, de terminar, de concluir, de entregar para Mato Grosso do Sul, acho que para o país, uma obra como essa. O que nos impediu durante esse período foi exatamente as questões jurídicas, né, que desde o início do nosso governo, ainda em 2015, nós abrimos uma auditoria por recomendação de órgãos de controle como Ministério Público, Tribunal de Contas, tivemos a participação de instituições como o CREA, e durante o período de 2015, a análise era para saber se a gente dava ou não andamento a essa obra. O que o governo sempre quis, o que o governador Reinaldo sempre defendeu? Que nós tivéssemos muita transparência, né, até porque no meio disso tudo, né, acabou acontecendo, né, uma operação em que uma das empresas, né, que estava dentro dessa operação da lama asfáltica era uma das empresas que estava também tocando o aquário naquele momento, e por própria recomendação do Ministério Público Federal, né, foi passado para o governo do estado para que se não desse andamento na obra naquele momento. O que nós então fizemos, né, o governo? Nós, querendo entregar e entendendo o prejuízo que toda obra inacabada tem, continuamos discutindo e buscando, junto com essas instituições de órgão de controle, né, a alternativa que era, de fato, as condições legais, né, técnicas e financeiras também para poder dar continuidade e entregar a obra. A Justiça, então, nos deu a possibilidade, né, de buscar um acordo com a empresa, a segunda empresa aqui, que no caso era a Egelt, para a gente poder voltar a dialogar sobre a questão da obra. Nós acionamos a empresa não concordou com os valores que estavam determinados, né, para a gente poder fazer a conclusão. Já havia um impedimento legal, porque todos os aditivos já haviam sido feitos, e aí se tivesse qualquer mais aditivo naquele momento, sem ter um acordo com os órgãos de controle, a gente estaria afrontando aí a lei 8666, e mais uma vez houve aí um impedimento legal. A empresa pediu a rescisão do contrato, nós entramos novamente na Justiça, né, tentando fazer com que a empresa concluísse a obra que era da sua responsabilidade, e naquele momento em que ela realmente, com liminar, né, sempre dizia que não tinha condições de tocar, o juiz resolveu então extinguir essa ação. Isso já foi no ano agora de 2017, então durante todo esse período nós ficamos nesse impasse jurídico, né, e tentando buscar a alternativa, e as instituições, com todo o respeito que nós temos por elas também, querendo ter toda a legalidade para poder autorizar o governo a dar continuidade nessa obra. E agora, então, no mês de novembro, o governo do estado ele provocou o Tribunal de Contas, fez uma consulta no sentido, né, pediu uma consulta ao Tribunal de Contas para a gente buscar essa alternativa. O Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público Estadual, encontrou com respaldo do Tribunal de Contas da União, né, duas saídas. A primeira, que a gente teria um respaldo legal de poder fazer um aditivo além daquele que já havia sido feito, né, que é o valor que os nossos técnicos também da Secretaria, né, e junto com o projeto nós procuramos manter, e foi um dos compromissos que nós firmamos nesse termo, que nós fizemos aí com as instituições, que era de manter o valor que a empresa que havia ganhado o contrato, né, realmente colocava como necessário para concluir a obra, a gente não exceder isso, foi um dos compromissos que o governo fez, e também de poder fazer, né, uma contratação direta. Essa foi a consulta, né, que nós fizemos, e depois de 60 dias, há pouco mais de 60 dias, ontem então, né, saiu aí o termo que nós assinamos juntos com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas e o governo do estado, de que a obra do aquário será retomada, né, nos próximos dias. Acho que essa seria uma fala inicial, né? E aí me colocar à disposição, de repente, para a gente poder responder, junto aqui com o nosso secretário adjunto e o nosso técnico jurídico, a mais alguma pergunta que vocês acham necessária. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pela TV. O Euclides SBT, por favor.
Essa autorização do TCE, ela visa uma contratação direta ou é a retomada do contrato com o aditivo? Não, ela visa duas situações, né? Esse termo que nós assinamos. Poder aditivar um valor maior, que inclusive condiz com que a empresa, né, anterior... São 77. Exatamente. Pouco mais de 37, né? Aproxima quase a 39 milhões de reais. Ela possibilita isso, respaldo para a gente não afrontar, né, a 8666, e também para poder fazer a contratação direta. Seria a própria Georgia? Não, aí agora a GESUL, né, a CEINFRA vai fazer uma pesquisa de mercado, qual é a empresa, né, que tem aí o expertise em obras desse tipo, que tem o tamanho para poder concluir. O que nós vamos buscar nesse momento, né, é uma empresa que de fato tenha condições de entregar num espaço menor de tempo, com tamanho para isso, né, e com um currículo de empresas que já tocaram obras, né, também dessa magnitude, com essas características que é o aquário. Ok. Wilson. Esses recursos 39 milhões serão suficientes realmente para concluir toda a obra? Esse é um dos termos que nós assinamos, né? A empresa que será contratada, ela vai firmar esse compromisso. Essas planilhas desses valores, inclusive, estão dentro do termo que nós assinamos, então já analisadas pelos órgãos de controle. Ginês, José Morena. Peraí. Do ponto de vista de previsão, tem aí a escolha da empresa, eu imagino que não deve ser uma escolha tão simples, ou já tem alguma empresa de olho, né, nesse processo, e pela previsão do governo, governadora, qual que é a meta, ou qual que é a ideia de quando o aquário, enfim, vai ser entregue, vai ser concluído? Timês, a nossa meta é entregar dentro do nosso governo, né? Então é uma obra que, na hora de fazer, inclusive, essa contratação, que nós queremos pactuar, que ela seja entregue no máximo aí nos próximos 10 meses. Nos próximos 10 meses. Ierino, por favor. Governadora, no caso a senhora falou sobre a lei 8666. Contratar sem licitação não pede essa lei 8666? Como que foi esse acordo com os órgãos de controle? Primeiro que tem o Tribunal de Contas, ele buscou respaldo com o Tribunal de Contas da União, já tem jurisprudência, tem outros tribunais de contas, né, que já firmaram compromissos e termos como esse que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, né, acho que a justificativa é que é o interesse comum, né? Uma obra inacabada, ela sempre é um prejuízo muito maior, né, para o Estado, para os governos, para os cofres públicos. Tem uma estimativa de quantos % do total da obra precisa ser concluída? Nós estamos em duas etapas, né? Inclusive essa contratação são com duas empresas que prestam serviços diferentes. Primeiro é na área civil, né, que dá uma média de 27 milhões de investimentos na área civil, que entra aí a questão mais de construções, enfim. A parte de acabamento é uma parte cara também desse projeto, e também que é a parte que vai zelar pela qualidade da água, né? Então são duas empresas diferentes, duas empresas. Governadores. Só um pouquinho, só para a gente ir na ordem, essa mocinha, por favor. Não vai falar? Tá. Governador, essa assinatura é para inaugurar apenas o aquário ou vai ser inaugurado 100% da sua atividade? Não, nós estamos assim. Esse projeto, a gente também está revendo alguns pontos. Por exemplo, a questão dos laboratórios do aquário não está dentro disso. O que nós queremos é operacionalizar, colocar o aquário para funcionar com visitação. Essa é a nossa prioridade nesse momento. Até porque o projeto original, né, com tudo que veio montado, passaria essa obra faltaria quase aproximadamente 60 milhões para terminar. O que o governo está fazendo diante também do nosso esforço, né? E aí entra o recurso próprio, né? A questão do refis, né? Tudo isso está possibilitando nesse momento a gente ter condições de poder colocar o aquário para funcionar, para visitação, para montar os tanques, entendeu? Mas tem alguns detalhes, né, que não vai de forma nenhuma também prejudicar o projeto, que é de ter isso funcionando, atraindo para cá turista de todo mundo. Esse é o maior aquário de água doce, né, porque tem aquários maiores, mas sempre trabalhando com água doce, né, com peixe de água doce e também peixes que vêm do mar, e aqui é o maior, então nós sempre acreditamos nisso, né, e até sempre a gente já falava, não se tratava mais de discutir prioridades, obra precisa ser terminada. Esse é um conceito que o governador Reinaldo, desde o início, trabalhou, tanto está aqui na Elianei, das 217
obras inacabadas, nós já entregamos aproximadamente 208, 209 obras. 211 obras já que nós concluímos, e o aquário fazia parte sempre dessa programação nossa também. Só um pouquinho, vamos chegar numa ordem aqui, por favor. Quais são os critérios para escolher essa empresa? Por exemplo, vai ser do Estado ou não? Não, o critério maior, primeiro, a expertise da empresa, né, as condições dela legais, né, histórico da empresa, e também, com certeza, o tamanho que a empresa tem com a capacidade de poder tocar o projeto sem a gente ter que parar essa obra. Governadora, ao longo desse processo que vem se arrastando, a senhora tocou no ponto de expertise novamente, eu conversei com alguns engenheiros que naturalmente não gostariam de ser identificados, que afirmam que o grande problema dessa morosidade, do atraso e dos problemas que surgiram seria a falta de expertise nacional para a construção de um aquário nessas dimensões, algo que exigiria, por exemplo, a contratação de equipes que tentariam, por exemplo, com experiência no SeaWorld e outros grandes aquários no mundo afora. Essa falta de know-how nacional seria um dos grandes problemas que iriam acarretar tanto atraso e tanto prejuízo, uma obra que foi, demandou muito mais dinheiro do que o previsto inicialmente. Há possibilidade de que, para se concluir esse processo com sucesso, sem perigo de problemas posteriores, uma empresa de origem estrangeira seja contratada para esse processo? Na verdade, eu vou até repetir o que eu respondi aqui, o que nós não vamos abrir mão, né, é de buscar uma empresa que tenha um currículo de sucesso. Nesse sentido, acho que a gente, para acertar, você já começa por aí. Não dá para a gente falar para trás. O que eu posso dizer é que nesses últimos 3 anos, né, o problema maior que nós tivemos aqui não foi isso, foi uma questão jurídica, inclusive, que a obra nem foi para frente. Ok, por favor. Não, o que nós estamos aqui é reorganizando um projeto, né? Ele iniciou de uma forma, o que nós queremos é que não tenha mais prejuízo, né, em relação a essa obra ficar parada. Então, essa operacionalização do aquário, abrir para visitação, né, os tanques, o modelo dos tanques estarão lá, entendeu? Essa readequação, por exemplo, de laboratório não impede, entendeu, que aconteça a visitação, há uma projeção aí de receber por ano 300 mil pessoas, então nada disso vai mudar. Governadora, a gente falou em vários, mas uma das coisas que foram questionadas durante todo o processo foi a questão dos peixes. Eles ficaram, tem uma parte no Imaçu, muitos morreram. Isso vai ser pescado de novo? Já foi feito um estudo de quanto isso vai custar também? Está dentro desse custo dos 39 milhões? Olha, inclusive até nós combinamos, né, que a gente faria, nós vamos fazer na próxima semana, inclusive lá na Aquário. Isso, eu falei para você que a questão ambiental está atinente à Secretaria. Não, mas só para dizer não dá assim. para fazer isso nesse não, momento. só para responder, quando nós assumimos, tinha uma empresa terceirizada que estava cuidando dos peixes, certo? E nós infelizmente perdeu aí mais de 11 mil peixes quando nós assumimos o governo, já tinha acontecido. Assumindo, nós trouxemos essa responsabilidade para o Imaçu. Nós não perdemos nenhum peixe, pelo contrário, já há uma reprodução, nós estamos cuidando disso, entendeu? Então, assim, nesse momento, o que eu posso te falar é isso sobre essa questão ali, que envolve a questão do Jaime, tá? Então, posteriormente a gente vai falar sobre nós agora temos, inclusive, vamos buscar parcerias. Que nós vamos comprar todos os peixes? Não, nós vamos buscar parcerias, por exemplo, já tem projetos em empresas, inclusive querendo ajudar a manter, doar algumas determinadas espécies de peixes, entendeu? Então, assim que a gente vai tocar daqui para frente. Consegui te responder? Tá bom. Mais uma pergunta? Hã? Só um pouquinho. A deterioração da obra, a empresa que assumir não vai querer nenhum aditivo sobre isso? Não. Isso aí já está dentro do valor? Esse termo que nós assinamos é para a gente entregar a obra, né, funcionando, não vai mais se discutir dentro do projeto que será apresentado para vocês, entendeu? Mais sobre valor. Inclusive o nosso compromisso com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, por isso que dentro do termo já está a planilha explicando exatamente o que nós vamos gastar para poder colocar o aquário para funcionar. A última pergunta, Laureano, por favor. Engatilhada já em toda essa negociação? Tem alguma empresa engatilhada dessa negociação? Não. O que há já é lógico, né? A GESU tem essa responsabilidade, a CEINFRA tem essa responsabilidade, já está analisando, né, currículos de empresas e até a semana que vem, no início da semana, com certeza, o secretário Marcelo Miglioli já deve aí anunciar qual será a empresa que vai tocar, as empresas que irão tocar
essa obra. Pessoal, do jeito que eu falei para vocês, a última pergunta a gente leu no Media A Max. respeito do acordo em si, o governo vai atrás de uma empresa, escolhida a empresa vai passar também pelo TCE, o que vai ficar pelo TCE e o Emped? Já liberaram? O acordo, e com certeza depois vocês vão ter acesso a esse documento, né, já está estabelecido. O acordo, gente, esse termo, né, que foi assinado, todas essas características, essas exigências, entendeu? Já foram colocadas. Então o Ministério Público só assinou, o Tribunal de Contas só assinou e o Estado também só assinou o termo, entendeu? Porque tudo isso já está pactuado.